Amém. Queridos, nós estamos caminhando no livro de Atos. Durante este último mês, nós demos uma parada, pensando no mês da Reforma Protestante. Ouvimos aqui sobre o Tulip, também sobre as 5 solas. E hoje convido aos irmãos a abrirem suas Bíblias, no livro de Atos, no capítulo 22. Nós faremos a leitura do versículo 1 até o versículo 21. Atos, capítulo 22, versículos de 1 a 21. Até aqui nós já vimos que a igreja do Senhor estava semeando, estava colhendo. Nós vemos Lucas propondo uma boa leitura dos seus relatos históricos, e aqui novamente nós vemos a igreja do Senhor sofrendo perseguição, mas ainda assim perseverando. Então o discípulo na adversidade glorifica o Mestre. Atos 22, versículo 1 diz assim: Irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. Quando ouviram que lhes falava em língua hebraica, guardaram ainda maior silêncio, e continuou: Eu, sendo judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas criei-me nesta cidade, e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois no dia de hoje. Persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em cárceres homens e mulheres, de que são testemunhas o sumo sacerdote e todos os anciãos. Deste recebi cartas para os irmãos, e ia para Damasco, no propósito de trazer manietados para Jerusalém os que também lá estivessem, para serem punidos. Ora, aconteceu que, indo de caminho e já perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente, grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Então caí por terra, ouvindo uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Perguntei: Quem és tu, Senhor? Ao que me respondeu: Eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Os que estavam comigo viram a luz, sem, contudo, perceberem o sentido da voz de quem falava comigo. Então perguntei: Que farei, Senhor? E o Senhor me disse: Levanta-te, entra em Damasco, pois ali te dirão acerca de tudo o que te é ordenado fazer. Tendo ficado cego por causa do fulgor daquela luz, guiado pela mão dos que estavam comigo, cheguei a Damasco. Um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me. E, pondo-se junto a mim, disse: Saulo, irmão, recebe novamente a vista. Nesta mesma hora, recobrei a vista e olhei para ele. Então ele disse: O Deus de vossos pais, de antemão te escolheu para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires uma voz da sua própria boca. Porque terás de ser sua testemunha diante de todos os homens das coisas que tem visto e ouvido. E agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e leva os teus pecados, invocando o nome dele. Tendo eu voltado para Jerusalém, enquanto orava no templo, sobreveio-me um êxtase, e vi aquele que falava comigo: Apresta-te e sai logo de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho a meu respeito. Eu disse: Senhor, eles bem sabem que eu encerrava em prisões e na sinagoga açoitava os que criam em ti. Quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente, consentia nisso e até guardei as vestes dos que os matavam. Mas ele me disse: Vai, porque eu te enviarei para longe aos gentios. Vamos orar mais uma vez? Santo, eterno, poderoso Senhor, nós pedimos em nome de Jesus a orientação do Teu Espírito Santo, para que possamos absorver mais uma porção da Sua palavra. Tem misericórdia de mim, Senhor, para que eu possa falar de acordo com o Senhor, Pai, e não de acordo com o meu coração. Em nome de Jesus, nós oramos ao Senhor. Amém. Queridos, nesse contexto que nós lemos aqui, Paulo já havia chegado em Jerusalém, e logo ao chegar em Jerusalém, ele se encontra com a igreja do Senhor, e logo é advertido sobre aqueles que estavam ali
com o âmbito de atentar contra a sua vida, e então eles tentam, de certa forma, fazer uma manobra para que não aconteça nada, mas ainda assim, Paulo é pego pelos religiosos daquela cidade, e então, naquele lugar, pessoas estavam ali perseguindo um discípulo de Jesus. De cidade em cidade, Paulo passou, e muitas vezes aconteceram as mesmas coisas. Ele chegava, encontrava pessoas, pregava o evangelho, pessoas criam no evangelho, pessoas tinham a vida transformada, mudavam de condição, e então se levantava a perseguição contra a igreja, e ele trocava de cidade, e de cidade em cidade, pessoas eram libertas da religiosidade, e começaram a conhecer verdadeiramente Jesus Cristo, nosso Senhor. E é interessante, querido, com que esse modo como Paulo trabalhou, se repetiu, e ele não inventou algo novo, ele estava apenas cumprindo o chamado de Jesus e a ordem de Jesus de fazer discípulos. E é algo interessante aqui, naquele momento onde a cidade estava agitada, pessoas revoltadas, aquele murmúrio, pessoas procurando matar-lhe, gritaria, todo aquele furdunço, foi muito semelhante ao modo como Jesus foi levado perante o Sinédrio, o modo como Jesus foi julgado pela multidão. Percebam que o discípulo, ele apenas faz o que o mestre faz, prega como o mestre prega, e também será perseguido como o nosso mestre assim o foi. E mais uma vez, queridos, o discípulo na adversidade glorifica o mestre. O que nós estamos lendo aqui nesse capítulo 22 é algo que já nos foi relatado no capítulo 9 de Atos. E agora novamente está sendo lembrado por Paulo o que Deus fez. Um discípulo na adversidade que glorifica o mestre, em primeiro lugar, ele testemunha o que Deus fez em sua vida. Paulo mostrou naquele momento para os judeus que ele também era um bom judeu, que ele também guardava a lei. Inclusive, ele foi criado aos pés do grande mestre Gamaliel, que era sobrinho de um famoso rabino Iliel. Paulo foi educado para ser um rabino, para ser um mestre da lei. Ele está ali demonstrando que ele não era apenas um judeu qualquer, mas era alguém que conhecia a lei profundamente, que sabia como deveria se comportar, que sabia como deveria falar. Inclusive, ele demonstra a sua liderança nas sinagogas, e ele demonstra que ele era zeloso pela tradição, ele demonstra a sua vileza para com aqueles que eram ali, nesse texto tratado como o caminho, e os do caminho era a igreja do Senhor, tornando uma fera selvagem, prendendo, encerrando em prisões aqueles que eram discípulos de Cristo, e esse era fartamente, muito bem conhecido como um algoz da igreja do Senhor, aquele que tenazmente perseguia a igreja do Senhor e se alegrava em ver os crentes sendo açoitados, sendo humilhados e sendo presos. Percebam, queridos, que ele está demonstrando quem ele era. E é interessante na história de Paulo que ele não esconde o seu passado. Ele conta sempre com um pesar, com dor, aquilo que ele fez. O seu pecado não era oculto. O pecado dele, ele estava o tempo todo lutando contra, e ele diz isso a respeito do espinho que havia em sua carne. E também, ele conta a maneira como ele fez, a maneira como ele perseguiu a igreja do Senhor, com o aval dos religiosos, lembrando que ele havia em suas mãos uma carta branca para entrar em qualquer cidade, encontrar aquele que eram de Jesus e prender e açoitar, com a liberação daqueles que naquele momento estavam ali para julgar-lhe, também para condenar-lhe. A conversão de Paulo, ela foi súbita, ela foi absolutamente extraordinária, e agora aquele que o julgava a partir da dura lei, estava aqui agora apontando, explicando sobre o amor, sobre a graça, sobre o extraordinário de Deus acontecendo na vida de alguém que não procurou por aquilo, que não correu atrás daquilo, mas que foi encontrado por Jesus e teve a sua vida transformada, e então a partir do Evangelho ele se torna uma nova criatura. Nesse texto nós percebemos que foi Jesus quem tomou a iniciativa. Não foi Paulo que de repente parou aqui e falou, não, deixa eu procurar o que eles estão pregando, o que eles estão ensinando, deixa que eu vou tentar entender esse negócio aqui. Pelo contrário, ele estava indo para Damasco porque sabia que lá havia uma grande concentração de cristãos, a liderança estava lá e ele estava pronto para prendê-los, açoitá-los e até, se possível, matá-los. Mas o Senhor tinha planos diferentes para a vida de Paulo, assim como Ele teve e tem para as nossas vidas nos dias de hoje.
nós percebemos Jesus tomando a iniciativa de buscar Paulo, de buscar aquele miserável pecador, de buscar aquele que odiava a igreja do Senhor, que odiava Jesus Cristo, que odiava Deus, e então transformou numa nova criatura. E aí então aquele caminho de Damasco ficou marcado como um memorial na vida de Paulo, ficou marcado como um memorial na história da igreja do Senhor, porque o maior perseguidor agora se tornava um perseguido pelo Evangelho, um perseguido por Jesus, por conta de pregar a Jesus Cristo. Nós percebemos Jesus buscando aquela fera, Jesus resgatando aquele miserável pecador, Jesus derrubando ele no chão, quebrando a dureza do seu coração, humilhando aquele homem, para que ele pudesse olhar para a glória de Deus e viver para a glória de Deus a partir de Jesus Cristo. Percebam, queridos, que é algo semelhante que acontece conosco. O próprio Deus, o próprio Jesus nos resgata, o próprio Jesus vem ao nosso encontro e nos chama para ser seu. Ele se entrega por nós. Esta mesa aqui nos lembra disso, que ele foi morto, que ele foi humilhado, que ele foi crucificado por amor a cada um de nós. E nós somos lembrados neste momento que uma testemunha de Jesus não fala a partir de si. Paulo muito bem poderia, nesse discurso, falar assim: olha aqui, meus irmãos, como que está certo que eu fui alguém da lei, mas agora vejam só, eu consigo chegar em cidades, facilmente eu junto pessoas, facilmente eu aglomero pessoas, eu tenho aqui uma facilidade de pregar, de falar, eu. E ele em nenhum momento faz isso, ele não fala de si em todo o seu discurso, ele glorifica a Jesus Cristo, ele fala do que o Evangelho fez na sua vida, sem murmurar o momento de dor e de aflição que ele estava passando. Queridos, isso traz um acalanto ao nosso coração, porque nós estamos suscetíveis a todo tipo de perseguição, a vileza deste mundo, as dificuldades, as doenças, as enfermidades, as dificuldades familiares. Estamos suscetíveis a tantas coisas que chegam a cada um de nós e trazem angústias em nosso coração. E nesse momento de agonia, de aflição, nós somos convidados a lembrar do que o Evangelho fez na nossa vida, daquilo que Jesus transformou, daquilo que Jesus restaurou. E não apenas de tentar justificar aquilo que nós já fizemos, ou do quanto nós somos bons por fazer, ou quanto que nós estamos fazendo tudo para a glória de Deus. Um grande risco na vida de um discípulo de Jesus é estar vivendo para a glória de Jesus e chegar à adversidade. Eu, em vez de atravessar aquela adversidade pelo poder do Evangelho, ele acusa Deus: Senhor, eu estou fazendo tudo tão certinho, eu estou tentando viver retamente, corretamente, mas só vem dificuldade, e de dia em dia é só tristeza. Pelo contrário, ele se alegrava nas dificuldades, porque ele sabia que quando ele era fraco, então assim ele era forte, não pela sua força, mas pelo poder de Jesus Cristo em sua vida. Paulo testemunha do Evangelho, Paulo testemunha daquilo que Jesus fez na sua vida, do quanto que o Senhor transformou, do quanto que ele era um miserável, então o quanto que agora ele era nova criatura. John Stott, comentando esse texto, ele diz que Paulo contou as circunstâncias da sua conversão, que se devia inteiramente à intervenção divina e de modo algum à sua própria iniciativa. Paulo não testemunhava de si, ele testemunhava do amor de Jesus, testemunhava do sacrifício de Cristo, testemunhava da glória de Cristo, testemunhava da ressurreição de Jesus. E então assim ele atravessava os dias difíceis, glorificando ao seu Deus, sem o murmúrio, mas agradecendo ao Senhor e testemunhando do poder de Deus em sua vida. Queridos, que lição que nos é proposta nessa noite. Tempos difíceis estamos vivendo, tempos difíceis viveremos ainda, e o acalanto é o mesmo que Paulo teve, o poder do Evangelho de Deus em nossas vidas. Querido, perceba que não é sobre nós, a nossa vida não é nossa, a nossa vida não é sobre nós, mas a nossa vida é sobre Jesus Cristo. E quando nós vivemos totalmente, inteiramente para a glória dEle, nós só conseguimos falar dEle. Quando Jesus é o centro das nossas vidas, nós testemunhamos daquele que nos provê todas as coisas. Mas quando deixa de ser, eu falo de mim. Quando deixa de ser, eu falo da minha capacidade. Quando deixa de ser, eu falo de quem eu sou ou poderia ser, ou quem eu gostaria de ser, ao invés de falar de quem eu sou a partir de Jesus Cristo, nova criatura. Paulo não estava falando dele, mas do que Deus fez em sua história.
discípulo na adversidade, que glorifica o Mestre. Em segundo lugar, nesse texto, testemunha e lembra os que o discipularam e o ensinaram a viver o amor de Deus. O versículo 12 nos diz assim: um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me e, pondo-se junto a mim, disse: Saulo, irmão, recebe novamente a vista. Nesta mesma hora recobrei a vista e olhei para ele. Percebam, queridos, que uma pessoa ficou marcada um na vida do outro. Quando nós voltamos lá no capítulo 9, nós percebemos Deus, o Espírito Santo, falando com o Ananias. E ele morrendo de medo: Senhor, não vou lá não. Esse cara aí mata cristão. Não, escolhe outro aí. Eu não estou pronto para isso. É um negócio muito grande para mim. E a vida dele ficou marcada porque ele teve que juntar todas as suas forças e toda a sua coragem e chegar na frente do maior vilão da história do cristianismo até aqueles dias. E assim ele fez e foi usado com grande poder pelo Senhor. E percebam, queridos, que ao mesmo tempo que Ananias estava com medo, e esse dia ficou marcado na vida dele, que ele ficou com medo, também ficou marcado Ananias na história de Paulo, porque ele lembrava com grande zelo quem o Senhor o enviou para discipular. Quem o Senhor enviou até ele para que ele fosse curado, para que ele entendesse a mensagem do caminho, tudo aquilo que ele estava vivendo com intensidade em Jesus Cristo, e aquilo ali marcou a sua vida, e agora ele fala com alegria: olha, teve um homem que transformou a minha história, o nome dele é Ananias, ele chegou até mim e falou comigo. Deus falou com Ananias que fosse à casa de Judas, na rua direita, para orar pela cura de Paulo, para batizá-lo, informá-lo acerca da sua vocação, para conhecer a Jesus e fazê-lo conhecido sobre todo o nome a todos os homens. Essa semana eu fui provocado a lembrar de alguém que teve interferência na minha vida. E essa pergunta fez com que eu rememorasse o que Deus fez alguns anos atrás, onde eu entendia que Deus ia somente fazer com que eu vivesse o básico. E aí então eu comecei a lembrar do tempo que Deus me mostrou que eu era um pecador, que eu era preguiçoso, que eu não gostava de ler, do tanto que eu tinha dificuldade com a leitura da palavra, do tanto que eu tinha dificuldade em oração. E o Senhor usou um homem para que me pudesse ensinar e olhar para o trilho. E lembrar isso é muito bom, da maneira como Paulo está lembrando, da maneira como você também pode lembrar hoje de uma pessoa que tocou a sua vida de maneira extraordinária, que apontou o caminho de Cristo, que apontou o caminho da salvação, que colocou você no trilho realmente para você viver para a glória de Deus. E quando nós rememoramos o que Deus fez, o que Deus está fazendo na nossa história, não cabe muito espaço para murmuração. Sobra apenas espaço para nós celebrarmos o poder do Evangelho em nossas vidas. E uma pergunta que pode chegar para nós é: eu lembro de quem falou de Jesus para mim? Eu lembro de quem transformou ou me ajudou a transformar para que eu pudesse ter uma nova vida a partir de Jesus? Como isso tem me ajudado a enfrentar as adversidades hoje? O quanto eu lembro daquilo poderoso que Deus fez na minha vida e me alegro com isso. E então eu vivo para a glória de Jesus, porque eu lembro do que Ele fez na minha vida todos os dias. Relembrar o que fizeram conosco nos move, queridos, a fazer para aqueles que estão à nossa volta a mesma coisa que foi feito conosco. Mas se eu não dou bola, se eu não me ligo, não me importo com isso, dificilmente eu vou me importar com a vida de alguém que está à minha volta. Então dificilmente eu serei intencional na vida de alguém, porque eu não me importo muito, nem com o que aconteceu na minha história, com que eu vou me preocupar com a vida do outro. Percebam, queridos, que o poder do Evangelho, ele é através da nossa vida. Algumas vezes nós queremos só o Evangelho para a nossa vida. E até aqui está bom, chega, já em Jesus já está bom. Mas tem muito mais, para nós vivermos com intensidade, para a glória de Jesus, e provar das coisas loucas de Deus, e provar daquilo que o Senhor só propõe para aquele que vai no caminho, que pega o arado e não olha para trás, que vive para a glória de Jesus. Mais uma vez eu pergunto, como nós estamos enfrentando as batalhas? Com murmúrio? Ou com a certeza que o Senhor está à frente de todas as coisas? Se até aqui o Senhor abençoou, com toda certeza daqui para frente assim também acontecerá. Tem um cântico que nós cantamos aqui em nossa igreja, que diz que nós vivemos batalhas que Cristo já venceu. Quando nós lembramos que o Senhor já venceu todas as coisas, só nos cabe a esperança.
Só nos cabe um coração que arde a testemunhar daquilo que Deus tem feito em nossas vidas. Mas se assim não é, querido, se eu não consigo lembrar o que Deus fez na minha vida, eu não consigo interferir na vida de ninguém. E o murmúrio, e aquele perigo de falar que Deus não me ama, que na minha vida não acontece nada, acaba chegando. Porque nós não estamos vivendo para a glória de Deus, estamos vivendo para sermos felizes para sempre. Hoje, quando nós somos servidos da Santa Ceia do Senhor, é mais uma oportunidade de nós lembrarmos da maior história de amor da humanidade. O dia que Deus resolveu nos amar, o dia que Deus resolveu sacrificar o Filho dele, por amor a cada um de nós. O dia que Deus depositou totalmente a sua ira por conta do nosso pecado no seu Filho, por amor a nós. O dia que a nossa vida foi resolvida e o nosso maior problema de eternidade assim também foi resolvido. Queridos, é disso que nós somos lembrados todo domingo que nós tomamos a Santa Ceia do Senhor. Nós devíamos celebrar todos os dias, porque é esse Deus a quem eu sirvo. É esse Deus a quem eu quero viver com intensidade, é nesse Deus que eu tenho toda a esperança, ainda que dificuldades na minha casa, ainda que dificuldades na minha família, ainda que dificuldades pessoais, ainda que dificuldades que só está lá na nossa mente, que nós não contamos para ninguém, ainda assim, eu perseverei no Senhor, porque o Senhor é quem mudou a minha história, e é o Senhor é quem pode continuar fazendo alguma coisa na minha história, não sou eu. João Calvino, comentando o livro de Salmos, no seu segundo volume, ele diz assim: seja qual for a maneira em que Deus se agrada em socorrer-nos, Ele não exige nada mais de nós, senão que sejamos agradecidos pelo socorro e o guardemos na memória. Fazer isso em memória de mim, foi o que Jesus falou quando nós tomamos a Santa Ceia. É essa a memória que nós devemos ter sempre no coração, e a alegria e nos mover para servir ao Senhor, para trabalhar para o Senhor, para servir ao Senhor na igreja, para servir ao Senhor fora da igreja, para olhar para as pessoas que não conhecem Jesus e falar: você também precisa viver disso, provar desse amor, provar dessa intensidade, tomar do pão e do cálice, rememorar todo pelo menos uma vez por mês ou duas, se vem de manhã e de noite, daquilo que o Senhor fez na sua história, na sua vida. E o poder que tem para transformar a sua família, para transformar a nossa sociedade, até que Ele venha. Versículo 14, 15, o texto nos lembra que foi Deus que nos escolheu. Paulo estava falando para aqueles homens que foi Deus que escolheu ele. E o Deus de nossos pais. E para o judeu algo muito importante é esse patriarcado. Abraão, Isaque e Jacó. Ele vai lembrar do mesmo Deus deles, é o Deus que o chamou para ser um discípulo de Jesus. A verdade, queridos, é que nós somos escolhidos por Deus, e aqui nós lembramos aqui alguns domingos sobre a doutrina da eleição, da predestinação, da graça. Lembramos aqui que nós somos miseravelmente corruptos, pecadores. Lembramos aqui tantas doutrinas que falam a respeito da glória de Deus, com todos os seus atributos, escolhendo a cada um de nós para sermos seus discípulos, para falarmos a que estão à nossa volta, que nós somos esse discípulo, e apresentar quem nos salvou. A nossa confissão de fé de Westminster, no capítulo 10, diz que todos aqueles que Deus predestinou para a vida, e só esses é Ele servido no tempo por Ele determinado e aceito, chamar eficazmente pela sua palavra e pelo seu Espírito, tirando-os por Jesus Cristo daquele estado de pecado e morte em que estão por natureza, e transpondo-os para a graça e salvação. Era sobre isso que Paulo estava contando, sobre o seu resgate, sobre a graça e salvação que alcançou a sua vida, e que ele só conseguia falar disso para todos à sua volta, porque era isso que ele vivia com intensidade, era isso que ardia no seu coração, e é isso que nos é lembrado todas as vezes que nós tomamos a Santa Ceia do Senhor. Onde deve estar o foco da nossa vida? Onde deve arder o nosso coração? E ardendo o nosso coração a partir do sacrifício, da morte vicária de Jesus, da sua ressurreição, é que nós vamos falar para os que estão à nossa volta. O discípulo, na adversidade, que glorifica o Mestre. Em terceiro lugar, é enviado aos que não conhecem o Mestre. A partir do versículo 17, o texto nos lembra que ele voltou para Jerusalém, que Paulo chegou quando ele chega no clímax do seu discurso, evitando até aqui o nome de Jesus, ele não deixou de atribuir a Jesus
a ordem para que ele saísse de Jerusalém e que ele continuasse a sua missão, e então aqui novamente ele está em Jerusalém. O Senhor enviaria Paulo para longe, para os gentios, e finalmente a palavra gentios, que nesse exato momento estava saindo da boca de Paulo, no momento do encontro com Jesus, esses gentios, ou essas pessoas que não conhecem a Jesus, esses que não são povo, mas que a partir de Jesus são povo, são ditos, falado pelo próprio Cristo. Então a ideia de sair para pregar o Evangelho àqueles que não conhecem, não surgiu de Paulo, mas é uma ordem expressa de Jesus. A mesma ordem que ele deu aos discípulos antes de subir aos céus, quando ele vocaciona todo mundo a ir, o ide de Jesus, a começar por Jerusalém até os confins da terra. Isso nos lembra a nossa missão, queridos. Uma missão que nos é proposta pelo próprio Cristo, assim como foi proposto por Jesus a Paulo, nos é proposto esta noite, por Jesus a cada um de nós. A partir desta mesa nós somos convidados a falar de Jesus. A partir desta mesa nós somos convidados a falar quem mudou a nossa história, quem nos resgatou, quem nos conheceu, mesmo que ainda miseráveis pecadores, mesmo que ainda perseguidores da igreja de Jesus, quem nos chamou das trevas para a maravilhosa luz, e então sermos luz nas trevas que vive a nossa sociedade, para sermos o sal que dá sabor, que conserva aqueles que estão lá fora vivendo uma vida insípida, estão vivendo uma vida que é volátil, que apodrece e acaba facilmente. Percebam, queridos, que todo o movimento que Paulo estava discursando aqui é para lembrar a obra de Jesus em sua vida, do poder do Evangelho em sua vida e também da responsabilidade de ser um discípulo de Jesus, de lembrar das figuras que Deus colocou na sua vida, de homens que foram usados pelo próprio Deus, como Ananias, para ser poder de Deus na vida dele, e então assim aprendermos a sermos poder de Deus na vida de alguém, assim como Ananias foi na vida de Paulo, mesmo com medo, mesmo com receio, mesmo com preguiça, mesmo com má vontade, o Evangelho nos constrange a irmos para aquelas pessoas que não conhecem a Jesus. Percebam, queridos, que a mensagem que Paulo estava falando não era sua. O chamado não era seu. Da mesma maneira que o chamado é de Jesus para nós. A mensagem que nós somos chamados a falar é a mensagem que o próprio Cristo nos ensinou. Nós estamos aqui hoje para tomarmos a prática do Evangelho e sairmos daquele portão para fora e pregarmos o Evangelho. Jesus, Ele transformou a vida de Paulo, e Jesus também transformou as nossas vidas. E se ainda não, quem sabe hoje é dia de você entregar a sua vida para Cristo, de perceber o seu amor e a sua misericórdia, e viver para a glória dele, em nome de Jesus. As diferenças, queridos, que nós vemos nesse texto é interessante. No capítulo 9, nós vemos Lucas relatando a conversão de Paulo, e de uma maneira de terceira pessoa, daquilo que foi visto de terceiros, Paulo vivendo para a glória de Cristo. E nesse capítulo 22, nós vemos o relato na primeira pessoa, de Paulo relatando aquilo que ele provou de especial com Jesus, daquilo que isso aconteceu com ele, que ele nem se importou lá no capítulo 9 de entrar muito a fundo. E aqui nós somos lembrados que é a mesma intimidade que nós temos que ter com Jesus. E não vai ser a mesma intensidade que outras pessoas vivem ou já viveram, porque será a intensidade que Jesus tem para cada um de nós, para vivermos o poder do Evangelho de Deus. Mas para ouvirmos a voz de Deus, nós precisamos estar perto do Senhor. Precisamos ter esse relacionamento com Deus. Eu preciso estar com o meu coração voltado para o Senhor. Eu preciso estar contente com a transformação que o Evangelho traz no meu coração. E tudo isso acontecendo, queridos, facilmente eu falarei de Jesus para aqueles que estão à nossa volta. Ainda que a perseguição se levante, ainda que pessoas que desejem a nossa morte, nós sabemos que nós somos em Cristo. Assim como Paulo sabia naquele exato momento que ele estava pregando para os judeus. O extraordinário é sabermos quem nós somos em Jesus. Tem uma música que eu gosto muito de um grupo chamado Os Arrais, que em determinado momento da letra diz assim: deixa ele te falar quem você não é. E na sequência da música, o autor diz: deixa a cruz
te responder ou te falar quem você é. Eu convido que o Evangelho nos traz. A partir de Jesus, nós sabemos quem somos. A partir de Jesus, ainda que com dificuldades, diversidades, ainda que continuarmos perseverantes na missão, testemunhando o poder do Evangelho de Deus em nossas vidas, testemunhando aquilo que Jesus fez, o sacrifício dele pendurado na cruz. E então, sermos discípulos do Senhor, que falam apenas de Jesus. O Evangelho nos convida a lembrar de quem somos, que somos enviados aos gentios, aqueles que não conhecem a Jesus, e testemunhar o que temos vivido em Jesus. E por fim, queridos, citei Calvino, citei Lutero, fechando o mês da Reforma, ou melhor, citarei Lutero, que diz assim: viva como se Cristo tivesse sido crucificado ontem, houvesse ressuscitado hoje e fosse voltar amanhã. Viva como se Cristo tivesse sido crucificado ontem, houvesse ressuscitado hoje e fosse voltar amanhã. Se nós soubéssemos que Jesus voltaria amanhã, eu tenho certeza que a gente sairia daquele portão ali com muita intensidade. E o bom de não sabermos o dia é que todos os dias é a véspera da volta de Jesus, e assim sermos discípulos de Jesus, que testemunham o poder do Evangelho de Deus em nossas vidas. E que Deus nos abençoe. Convidamos a todos a nos prepararmos para a Santa Ceia, nos dirigiremos até a mesa, e então assim tomaremos a ceia do Senhor.